Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano, em parceria com a Bola TV. Como não poderia deixar de ser, este episódio será dedicado à análise daquilo que se tem passado por terras italianas, onde Isaac Del Toro mantém a sua liderança, mas não sem que haja polémica e discussão à mistura. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter e no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e hoje tenho comigo Rogério Almeida. Olá, boa noite. E Miguel Branco. Está tudo bem? Depende, não sei, achas que está tudo bem? Epá, tenho dúvidas que esteja tudo bem. Tenho sérias dúvidas. Mas temos uns minutos para falar sobre isso, não é? Vamos ver, vamos então tentar descobrir ou não, se está ou não tudo bem. Vamos fazer à semelhança do que temos feito nas outras semanas aqui uma pequena passagem pelas etapas dia a dia e depois vamos à análise mais detalhada da situação atual da classificação geral e, para fechar, olhar para aquilo que poderá ser a terceira semana, onde desde o início se previu que seriam tomadas as grandes decisões do Giro de Itália. Rogério, então como começou esta semana? Esta semana começou com o contrarrelógio, após o dia de descanso, em que o grande vencedor para mim foi Derek G. Foi aquele que conseguiu deixar todos os concorrentes da geral para trás. Depois tivemos um dia também muito atípico, tivemos com chuva, principalmente, salvo erro, foi desde que o Roglic parte para a frente, todos os que vieram atrás dele tiveram dificuldades e talvez isso também se note muito no resultado final, apesar que o Derek G partiu após o Roglic. E justifica... Não, antes do Roglic. O Derek G é o primeiro dos homens de classificação geral a arrancar e também por aí, se calhar, se justifica exatamente, o melhor é resultado. Isso que eu tinha pensado. É isso. E então, a partir do Roglic, todos tiveram um pior resultado, talvez uns piores, outros melhores. A gente esperava que alguém não perdesse mais, ou perdesse mais e não perdeu, como o Derek G. No caso do Roglic, eu esperava até que ele fosse dos piores, porque ele teve a queda no reconhecimento do percurso. E se calhar isso foi bom, não é? Vai logo os fantasmas. Já caí. No caso dele, não sei se ele tem muitos fantasmas com muitas quedas, não sei se isso é bom para ele. É uma casa assombrada já. Já é muitos fantasmas, é a casa assombrada. O Ayuso perdeu cerca de 30 segundos, também não foi... Eu acho... falou-se que... Como é que se há de dizer? Falou-se que ele perdeu muito tempo, eu acho que foi normal. O Ayuso, apesar de já ter feito bons contrarrelógios, não é tão bom como o Roglic, e vimos isso no primeiro. Perdeu nos dois contrarrelógios para o Roglic, perdeu tempo. Do resto da geral, o Del Toro então estava em primeiro lugar e perdeu o que se achava que ia perder, cerca de 1 minuto. O resto, se fosse bem, o Simon Yates acho que se desenrascou muito bem também no contrarrelógio, apesar de ter saído naquela fase de chuva. E tivemos como vencedor, depois, da etapa, tivemos o Dan Hull. Para mim foi surpresa. Não foi surpresa, o top 5 dele não era surpresa. Surpresa é a vitória dele sobre o Tarling. E disto, eu acho que já disse isto em programa, acho que o Tarling nunca vai ser campeão do mundo no contrarrelógio, porque há sempre algo que lhe falha. E é tipo estas coisinhas, não é? Há que notar que o Rogério faz hot takes tipo há 5 anos. Que é aquela coisa ótima, porque se ele acertar, vem para cá, ou não sabemos o que é que a vida nos vai trazer, mas vai para onde quer que seja dizer que é o maior. Acertei. Exatamente. Se falhar, nunca ninguém se vai lembrar que tu há 5 anos disseste não sei o quê. Não, vocês lembram-se, ainda pedem nos arquivos. Sim, nós somos mauzinhos. Temos lá marcado nos favoritos. Achei que tinhas um Excel com esse tipo de informações. Com todas as coisas ousadas que dizem. Para expulsar o gajo, para mandar à cara. Depois, quem fecha o terceiro lugar? Agora dá-me uma branca. Ethan Hayter, grande ciclista. Pois foi. Foi, não foi? Eu acho que foi. Tem isso que era para saber se ele já se deixou de ser pino. Não, foi só tipo, eu estou aqui, mas vou desaparecer. Eu acho que ele entrou naquela categoria e já não volta para trás. Tipo o Lampert no Tour da... Estava a chover e os homens da geral não conseguiram ir bem, portanto ele conseguiu ser terceiro, é só isso que explica. Foi só menos mal. Mas não perdeu muito tempo para o Tarling, por isso não sei se muitos iam ficar à frente dele. 3 ou 4. Só Roglic, talvez. Pronto. Deixa-me só acrescentar uma coisa àquilo que tu disseste anteriormente e com razão. Eu acho que a questão do Ayuso ter sido uma desilusão é sobretudo porque a última parte do contrarrelógio dele é muito pior do que o resto. Ou seja, ele vinha a ganhar tempo ao Roglic, vinha a ganhar muito mais tempo ao Del Toro e então quem está a acompanhar ganha-se a percepção de que ele vai ganhar muito tempo e depois no últimos 8, acho que eram 8 km, entre o último e o intermédio e o final ele perde muito tempo. Já se falou também que rebentaram os pontos que ele tinha no joelho durante o contrarrelógio e que isso não deve ser agradável. E eu acho que ele apanha mais chuva que o Roglic no final, no último também quilómetro
outro é... Acho que a estrada estava mais alagada também. Pá. Tudo faz diferenças. Eu acho que para as condições que estavam, para as condições climatéricas, ele não perdeu. Não foi uma derrota. Não foi dramático. Acho que a derrota tem Não sido foi a vir o dramático. resto e não. Ainda temos muitas etapas para falar, por isso vamos avançar, Rogério. Na etapa 10, na etapa 11, tivemos muitas tentativas de fuga. Tivemos 100 km, tivemos 100 km. Estava a confundir com a vitória do sprint. Não, tivemos muitas tentativas de fugas, tivemos ali um espaço cerca de 100 km só a tentar fugas. Chegámos ao monte... Santa Catarina? Não. São Pelegrino, é isso. Chegámos ao São Pelegrino com quase cerca de 34 elementos, uma fuga enorme. Depois começaram a subir, começou-se a dividir por vários grupos. Fortunato arranca para a classificação dos pontos, depois foram mais 4 atrás dele, conseguiram acompanhar, foi os únicos. Após isso, a etapa acalmou, parecia que já não se ia passar nada, até que chega à última subida e o Carapaz decide que a 9 km da meta, vou daqui sozinho, que já não estou para vos aturar, e arrancou para a vitória, em que tiveste uma resposta, não foi imediata, que ainda demorou cerca de 500 metros a responder o Del Toro, mas a Bahrein não o deixou sair, a Bahrein não o deixando sair teve que trabalhar. Ao ter de trabalhar, depois sujeitaram-se a que o Del Toro fosse buscar as bonificações do final, faz segundo lugar à frente do... Ciccone. Do Ciccone, do Ciccone italiano, que saiu ontem, exatamente. Deixa-me só dar a nota que, algures a meio do São Pelegrino, Bernal tentou atacar. E depois foi. E a etapa pareceu que ia ser louca. A UAE não ia responder. O Ayuso pediu ao Maíca para sair da frente para ele responder. E quando o Del Toro vê o Ayuso a responder, diz: este eu respondo. Ao Bernal eu deixo ir, mas ao meu colega eu respondo. Mas também durou pouco. Isso foi sim, nem foi, um quilómetro chegou. Foi fugaz. Passou e depois foram por aí acima todos juntos e até o momento que o Carapaz decidiu arrancar para a vitória. Na etapa 12, essa aí não tivemos muita história, já se previa sprint, foi para sprint, no final ganha o COI, lançado pelo Casper Van der Uden, que é de outra equipa, que lançou o seu sprint muito cedo, foi um lançamento perfeito para o COI, ele acabou por ganhar. A minha surpresa aqui até foi o Ben Turner fazer terceiro. Num pelotão de sprinters, o Ben Turner fazer terceiro também me parece... Sprinters? Sim, mas também me parece interessante dizer que no único dia em que o Van Aert se predispôs a ajudar o COI a ganhar, ele ganhou. Também é dá verdade, jeito, sim, né? porque do outro ele não quis trabalhar, mas ajudou e bem, porque ele apareceu daquela curva, apareceu com muita força e aí sim... E atenção, eu acho que, ou seja, nós até a brincar falámos internamente que o Van Uden lança o COI, a brincar não, ele lança o COI, mas o Van Uden faz um segundo lugar depois já da vitória, ou seja, mostrando que a vitória não foi um total acaso, e para a Picnic é um ótimo resultado, vale 130 pontos, ele estará satisfeito de perder só para o COI a maior parte dos Isto sprints. É o que falámos no início da época, que se a Picnic deixar de apostar no Fabio Jacobsen, eles têm vitórias. Sim. E tem bons sprinters. Tirando o sprinter deles, os outros sprintam bem. Os outros são melhores. Sim, exatamente. Passamos à segunda metade desta semana, Branco, quando te recompuseres. Eu sei que tu adoras o humor de Jacobsen. Sim, eu sou o muito humor de fã. Jacobsen é ótimo. Sim. Bom, então, etapa 13, ligação entre Rovigo e Vicenza, o final em jeito clássica com os moritos porreiros e eu acho que foi provavelmente das chegadas mais espetaculares que tivemos neste giro, quando numa das últimas passagens portanto, os corredores passam uma vez na meta antes da chegada, digamos assim, e nessa passagem há movimentações da geral, há corredores que tentam ali fazer umas coisitas, a coisa não acaba por não dar em nada e o grupo segue já bastante mais curto e depois já na abordagem à meta Vácek tenta sair, não se dá e depois aparece para mim um momento deste giro que é quando Eduardo Planckaert tenta lançar o Groves. Adam Groves e depois percebe-se que o Groves não está. E esse eu acho que ele não se chegou a perceber, só depois de parar de trabalhar. Há quem diga isto, eu também acho que Planckaert na verdade estava a tentar ganhar, mas é uma questão... Porque isto é o final de Veneto, mas Veneto é 300 metros antes e ele pensava que era 300 metros antes. Ou seja, no fundo, para o falso plano, ganhou o Planckaert. Sim. Para mim ganhou. E vai ganhando sempre. Pronto, passado o Planckaert, digamos assim, temos então a abordagem à meta. E aí de facto temos... dos sprints mais impressionantes. Nem sei se aquilo é um sprint, ou se é um ataque, ou o que é, mas é aquilo que estamos agora a ver nas imagens, que é o Marek Ciclamin Mats Pedersen com
250 metros a subir. Ou seja, com pendentes bem exigentes, é animalesco o que foi conseguir aqui o dinamarquês. Van Aert muito bem na resposta, tenta ainda ultrapassá-lo, não consegue. Del Toro, veja-se bem, o líder da geral não consegue responder e é terceiro, ainda ganha uns segunditos de unificação, mas foi E de na facto... estrada, até na estrada ele ganha 3 segundos, ou seja, o sprint é de tal forma poderoso que Mats Pedersen e Wout van Aert ganham cerca de 6 segundos ao pelotão só com o sprint. Epá, sim, e Pedersen, se eu disse algumas vezes que o Pedersen foi, entre aspas, ajudar durante este giro em que lhe facilitaram as vitórias, esta é uma vitória inegável, de uma força inacreditável e do corredor que de facto é muito Bom. Não é bom o que eu quero dizer, é ambivalente, tanto é bom em sprint como é bom neste tipo de situações que também são sprints mas muito mais difíceis, é bom a ajudar os seus colegas de equipa, portanto é um corredor de facto muito completo. Etapa 14 foi a ligação entre Treviso e Nova Gorica, portanto chegada na Eslovénia para o gáudio dos fãs de Roglic, e quando tínhamos uma etapa aparentemente plana com um circuito final, com uma quarta categoria, que acho que era 700 metros a 7%, alguma coisa assim. Mas essa quarta categoria, Saver, ou Saver, não sei como é que se diz em esloveno, tinha uma entrada muito apertada, em pavê, estava a chover, e aconteceu, não é? Já não é a primeira vez que a organização do Giro se põe a jeito. E quando depois muitas vezes ajeita, às vezes molhas-te. A ideia que dá é que alguém, que eu já não me lembro de quem, acho que é da Visma, tem uma ligeira hesitação em cima da bicicleta, Tiberi assusta-se, cai e a seguir cai a equipa toda da Trek, a equipa toda da Bahrein, não, mas muitos da Bahrein, e há um corte, por milagre lá dos deuses mexicanos, Del Toro consegue ficar na frente. Eu acho que os deuses mexicanos são super fortes. São muito fortes. São muito fortes. Além de Del Toro, Carapaz, Simon Yates, Derek G, Caruso. Não sei se conta. Sim, Pitcock, não sei se conta, mas sim, Caruso. E o resto fica para trás. Isto significa Ayuso, Roglic, e que portanto chegam a mais de um minuto. Ou, não, 48 segundos, assim é que é. Chegaram a estar mais de um minuto, mas... 48 segundos que Del Toro também ganha numa etapa aparentemente inofensiva e, portanto, a conclusão de que 2 quedas no giro fazem mais diferenças do que 2 contra-relógios, do que... Montanha, etc. Montanha ainda não tivemos. Sim, sim. Para variar, Simon Yates na frente. Sempre bem colocado. Sempre na frente. Sempre bem colocado, que é uma coisa que ele deve ter aprendido agora na Visma. Mas também anda sempre sozinho. Está bem colocado, mas está sozinho. Não precisa de mais ninguém. Exato. Só atrapalham os outros. Depois tivemos a etapa 15, que foi um festival. Portanto, eu vou tentar... No fim não deu nada? Sim, no fim não deu nada. Na etapa 14, convém dizer, que ganhou o Asgreen a partir da fuga. O Asgreen já estava há muito tempo na fuga, ganha, e depois Groves e Coy, que tinham ficado no grupo da frente, sprintam para segundo e terceiro. Na etapa 15... E que Ciccone abandonou. Ciccone abandonou, Estava a fazer um bom giro. Estava a fazer um bom giro e, de facto, despede-se assim da possibilidade de um top 10, que seria o primeiro na... Eu acho que ele vai ser eterno. Né? Sim. É tipo o contrário do pós-ao-vivo. O pós-ao-vivo não vias e fazia sempre top 10. Sim. Este está sempre lá e nunca faz. Pronto, depois a etapa 15 é meio louca, temos a subida ao Monte Grappa, são 26 km, quase a 6%, uma das subidas mais icónicas do Giro, onde a certa altura a Ineos e o Bernal tentam sair, isto já no topo, e é uma fuga muito grande na frente com vários corredores, cerca de 30 ou mais, mas cá atrás, no grupo dos favoritos, a Ineos ataca com Bernal e Arendsman, Del Toro responde. Carapaz, sempre, o Del Toro responde a tudo. Sim. Carapaz responde e a Emirates fica, no fundo, a perseguir um grupo onde vai a camisola rosa, que é Del Toro. Roglic também nesse grupo, Ayuso nesse grupo. Ayuso, que antes disso tinha tido um problema mecânico e a equipa da Emirates não fez ninguém descer para o levar para cima. Situações da vida, e depois descemos o Monte Grappa, temos a subida de Dori, que era uma segunda categoria, a Ineos volta a tentar atacar, a coisa não dá nada, antes disso já a fuga que tinha sido alcançada volta a lançar-se na frente, e depois Carlos Verona, sozinho, coloca mais uma vitória para a Lidl Trek, e o grupo para trás dos favoritos chegou todo junto. Vão 6 para a Lidl Trek. Tirando Primož Roglic, que, pronto. Já lá vamos. Pensei que ele ia lançar os óculos em honra ao Ciccone. Por acaso devia. Eu pensei, ele vai lançar os óculos em honra ao Ciccone e o Ciccone paga a multa. Eu acho que ele só não fez porque não se lembrou. Porque eu acho que era uma homenagem mais do que bem feita. Nós não nos estendemos muito na análise da etapa deste domingo porque ela no fundo vai ser muito do sumo do que nós vamos falar agora. E vamos então falar de Isaac Del Toro, que passou mais uma semana, passaram mais 6 etapas e a camisola rosa não só se vai mantendo,
como cada vez vai tendo inclusivamente maior margem sobre os seus adversários. Vê-se um Isaac Del Toro que vai a todas, responde a tudo, vai às bonificações todas. Tu achas que isso até a algum ponto pode vir a acumular desgaste? O que é que tu achas desta atitude dele? Se isto é uma demonstração de força ou também um pouco de ansiedade? Olha, eu acho que o Del Toro está a fazer uma coisa muito própria de, por um lado, um corredor que nunca esteve nesta situação, é jovem, tem força, tem vontade, está numa situação que lhe deve gerar alguma ansiedade, admito isso, mas mais do que isso está numa situação de eu vou aproveitar o sítio onde estou e vou tentar, até porque não tenho histórico de ter uma terceira semana que ele vai ter agora de enfrentar tanta montanha, tanto desnível positivo acumulado e, portanto, eu vou tentar até lá ganhar o máximo possível. Eu não sei que peso é que isso pode ter na terceira semana do Del Toro, porque na verdade a terceira semana do Del Toro já pode ser complicada per se, mesmo ele não tendo ido às bonificações. O meu ponto é mais, se ele rebentar, não é por ter ganho os 10 ou 20 segundos, eu concordo isso não faz diferença nenhuma. Eu concordo com isso. Mas também não sei até que ponto é que estes pequenos esforços aumentam substancialmente a probabilidade ou não dele rebentar. Mas estamos claramente... eu não queria dizer a ver nascer uma estrela, porque Del Toro já era uma estrela em ascensão, mas mesmo a nível da forma de correr, da atitude, parece que temos aqui mais um bom personagem para o mundo ciclístico nos próximos anos. E a comparação tem sido feita e tem de ser feita, porque me parece evidente. Tem vibes de Pogacar. Do outro senhor, não é? Tem postura de eu sprint, eu não preciso de vocês, Ele corre à frente da equipa. Sim, a equipa toda atrás e ele à frente. Nas bonificações, ele hoje notava o comboio da Ineos e estava ele atrás. Eu cheguei a comentar que ele estava a trabalhar bem, estava a encabeçar o comboio do Ayuso, porque o Ayuso estava atrás, estavam todos os UAE e estava Del Toro atrás do Bernal. Com razão, que o Bernal atacou e ele foi a seguir. Não, e até há uma certa frieza nele em não ter ainda desatinado também, porque já houve 2 ou 3 momentos da equipa ao perseguir que também ele poderia não ter levado tão bem. E ontem, por exemplo, nós até discutimos bastante, ontem na etapa 13, que foi o momento em que ele deixa o Ayuso passar para ganhar mais 2 segundos. O que é que achas, como é que achas que vai essa dinâmica entre os dois para fazer a passagem para o Ayuso, que vamos falar em seguida? Olha, eu acho que o desespero dele é difícil. Isto é um assunto é difícil porque nós não sabemos, nós podemos imaginar. O que sabemos é que a equipa tem dito 2 coisas meio incompatíveis. Uma que respeita a camisola rosa, que é o Del Toro, outra que o líder é o Ayuso. Isto é confuso e, portanto, há de ser confuso para eles também. Sim, e depois tens uma conferência de imprensa no final da primeira semana, no dia de descanso, que está o Ayuso a mandar... Devíamos ter trazido. Que está a mandar fazias mesmo o avião de papel enquanto está a responder a jornalistas. Portanto, é esquisito e eu acho que não é propriamente uma novidade que o Ayuso causa desconforto dentro do seio da UAE Emirates, tendo em conta o que se passou no último Tour de France. Toda a gente respeita Pogacar e ele meio que não respeitou. Isso é um problema e sabemos que ele é um protegido machinho. Em relação ao resto, estamos a perspectivar e a alimentar uma espécie de telenovela da qual não temos propriamente muita informação. Mas é divertido. E o que eu acho é que nós ainda estamos por saber qual é que é efetivamente a verdade destas 2 opções que não parecem compatíveis, porque na terceira semana, se vires o Ayuso a atacar o Del Toro ou a trabalhar para o Del Toro, alguma coisa vai ser esclarecida. Eu hoje dá-me a sensação, para mim hoje foi o dia mais esclarecedor a esse nível. Ou seja, hoje, quando o Del Toro está na frente com o Bernal e com o Carapaz e a equipa a perseguir atrás, o que eles estão a dizer... Ou seja, o Del Toro, se mantivesse aquela circunstância, tinha 2 minutos e tal de avanço para o segundo classificado, no fim da etapa. E a UAE a perseguir está a dizer, no mínimo, que o líder não é Del Toro. Para mim está a dizer que o líder é Ayuso. Sim, mas já tinha dito. E tu, inclusivamente, há 1 ou 2 momentos de ataque já na subida final, na fase em que o Roglic fica para trás, há uma imagem do Del Toro que vai a passar disparado, dá a sensação que ele pode seguir e ele só tinha de fechar o espaço. Ali ele parece estar quase a trabalhar para Ayuso. Ele por surreal que seja. Foi chegar ao G. E ele ia quase ao dobro da velocidade, chega à roda dele e para, porque dá a sensação, e agora passa ao Rogério para o assunto a seguir, que a Ayuso não está na plenitude das suas capacidades. Não sei se por algum desconforto físico, por estar a montar para a terceira semana, se esta situação toda lhe está a causar algum desconforto emocional e ele também não sabe muito bem como reagir. Ele tem aquela situação, pronto, que é conhecida do joelho, dos pontos, podem estar a querer guardá-lo mais para agora para o dia de descanso, a partir de terça-feira. Mas eu acho que, pegando um bocado no que estavam a falar, que é, eu acho que hoje ficou esclarecido que vamos ver o Ayuso quase certeza a atacar Del Toro. Não é atacar Del Toro,
é atacar a corrida. O que se foi falando durante a semana que era uma falta de respeito atacar o líder, acho que a partir de agora já não vai ser, porque ele já disse que, a UAE já disse, este é o líder, nós vamos com ele, não interessa quem está na frente, se é da nossa equipa ou não, nós vamos atacar a corrida para ganhar com este rapaz. Pode sair o tiro pelo culatra e perder com os dois, mas isso vamos ver no final desta semana. Não, e há uma outra hipótese, que é eles estarem a pensar nisso, a Ayuso não estar bem, porque hoje há momentos da etapa em que a UAE continua, ou seja, não continua a trabalhar, porque o Ayuso está a perder lugares no grupo e está a ficar, não para trás, mas a descer muitos lugares no grupo, e tu percebes que ele não está muito bem. Pode-lhes acontecer o Ayuso não estar bem e eles terem de assumir que o Del Toro é efetivamente o líder. E podem se arrepender porque já tem o Del Toro mais perto dos outros e quanto hoje podiam ter saído muito por cima. Sem dúvida. Com o Carapaz em segundo lugar a 2 minutos do Del Toro, o Simon Yates já para terceiro ou quarto lugar, porque depois também dependia de quem vinha a seguir. Essa situação é mesmo interessante de pensares agora, porque no momento em que isso acontece, o Roglic estava dentro do grupo e tu não sabias que ele estava mal. Certo. Mas se tu pensares que quando o Del Toro sai com o Bernal, o Arensman e o Carapaz, se a UAE não trabalha, a Red Bull tem de assumir perseguição. Com o Roglic mal, quanto tempo é que o grupo da frente ia ganhar? É inacreditável. Certo. Era provavelmente... O fim da corrida. A corrida ficava com para aqueles 3. Exatamente. E o Bernal não sei se lá ia chegar. Quase a 4 sim, minutos. sim. Portanto, era para Carapaz e Del Toro a partir dali. Mesmo que não fosse no Grapka, quando o Roglic depois passa mal, é mais à frente, não é? Sim, na outra subida, mas quando chegássemos à outra subida, estivesse tudo igual, mas ele já não tinha companheiros. Quando ele ficasse para trás, ele ficava sozinho. E ainda por cima, tu O podias tempo dizer tinha que a sido muito UAE foi mais. obrigada a puxar, porque agora não tinha equipa, mas agora tinha Pellizzari no grupo e tinha na frente Daniel Martínez e Aleotti. Ou seja, tinha os seus 3 melhores escudeiros, em teoria, para este tipo de terrenos. Isso é o que me fez mais confusão. Se o rival é Roglic, e a Ayuso até agora comportou-se sempre como o rival a sério é Roglic, tinha sido uma ótima oportunidade para explorar completamente a equipa. E não tendo Roglic bem então, isso podiam não saber ainda na altura, mas foi uma oportunidade perdida da UAE. E nesta dança entre os dois, a sensação que dá é, se eles tivessem a correr para o Del Toro estava neste momento se calhar 1 minuto e meio à frente do que está. Talvez. Não sabemos, mas talvez. Certo, mas entre a etapa do Sterrata em que eles perseguiram, entre as bonificações que discutiram, entre dias que não puxaram a fundo porque o Ayuso não estava 100% bem posicionado e com a decisão de hoje, e se tivessem trabalhado 100% para o Ayuso, o próprio Ayuso também estaria um bocadinho melhor posicionado, sobretudo em relação ao Roglic, se calhar em relação aos restantes, não tanto. E é esta dança que me faz, sinceramente, ter vontade que eles percam. Deixa a minha posição manifestada aqui. Mas tu já tinhas antes. Hã? Não, eu adoro. Atenção, desculpa. eu se for. Se o Del Toro. O Adam, desculpa, está onde? Sim. Esta semana eu estou chateado porque cheguei à conclusão que o Adam Yates não vai ganhar. E o que eu queria partilhar com vocês é. Isto foi sempre um problema de percepção. Porque eu sempre disse o Yates. O Adam era vocês que metiam. O Yates, e eu continuo a achar que o Yates vai ganhar o giro. Era Simon? Era um Yates. Eles são dois, duplicas as possibilidades. Eu pensava que quando ias dizer percepção, tu estavas a falar, era o Del Toro que eu queria dizer e não o Adam. Não, eu gosto muito do Del Toro e acho que ele tem tido muito estilo. Mas dá-me uma vontade. Eu gostava que ele ganhasse. Eu gostava que ele ganhasse, até porque ele se ganhasse é contra a equipa, quase. Ele às vezes parece que é de outra equipa. Exatamente. Ele está sempre nos outros blocos. Por isso é que ele corre na frente do bloco dele, porque ele pertence aos outros. Mas eu gostava que ele ganhasse se fosse a UAE a trabalhar para o Ayuso, como tem sido, e ele ganhar a mesma. Agora, eu depois depois aqui já entra outra dinâmica. Com o contador. Exatamente. Que é o contador ganhou apesar da equipa e não por causa da equipa. Exato. E eu, se o Del Toro ganhar dessa forma, eu gostava, mas sinceramente, para mim os outros 2 homens que podem ganhar é Bernal e Carapaz, pelo que temos visto. Podem ganhar. Eu acho isso inacreditável. Está bem, já lá vamos então. Eu neste campo sou um saudosista e era um dos que eu gostava. Eu gostava que um dos sul-americanos vencesse, até porque acho que Del Toro cada vez há mais a certeza de que vai ganhar muito. Alguns. Sim, claro. Não. Passamos então à grande desilusão do dia e ao grande facto, eu diria, da semana, se quisermos. Se deixarmos estas minudências, o grande facto da semana é Roglic não está em condições, já se encontra em 10º da geral, já está a 4 minutos do primeiro classificado e hoje, numa etapa em que chegam 25, 30, se calhar não tantos, mas 20 no grupo da frente, Roglic chega a 1 minuto e meio. Sim, 20. Ou seja, está claramente em más condições. Algo foi. Muito estranho. Eu acho que é estranho também. No Grappa estava bem, não respondeu, não atacou, mas também não precisou. A UAE trabalhou para ele foi no grupo, ia a meio do grupo, nem ia atrás do grupo. Algo que se passou ali, que vamos dizer que é alimentação. Epá, não acredito
porque a experiência que ele tem, não acredito que seja uma falha de alimentação. Agora, se ele está fora, eu não acho que não. Eu não o meto fora a esta distância. Tens uma semana com tanta montanha, terça-feira é um dia tão duro a seguir ao descanso que muitos respondem mal a subidas. Sim. E, por exemplo, tiveste na primeira etapa deste giro, Derek G e Arasman, desapareceram, um levou 1 minuto e tal, outro levou quase 1 minuto, só com uma subidinha de terceira categoria, salvo erro. E são subidas duríssimas e Roglic é um campeão. Sim. Nenhum dos homens que está à frente apresenta níveis de fiabilidade na carreira gigantes, ou seja, para tu dizeres este não vai perder 1 minuto, não vai perder 2 minutos. Por isso, e sobretudo tendo em conta que ele caiu ontem, ou seja, isto de hoje pode ter sido também consequência da queda e não ser exatamente a forma dele que está péssima, mas a verdade é que as indicações que ele vinha a dar ao longo do giro já não era de estar numa condição física extraordinária. Branco, o Rogério diz que o Roglic não está fora? Eu tenho dúvidas também. Eu, para já, acho que é muito estranho, eu concordo com o Rogério. Isto é esquisito. Porque uma coisa era ele chegar ao grapo e ficar de forças, que é do género. Esta subida é dura, é longa, tem altitude, vai a 1600, acho eu. É do género, não estou bem, tiro o pé. Agora, numa subida de segunda categoria, ok que a etapa é longa, tudo bem, mas numa subida de segunda categoria com pendentes que não chegam aos 6%, acho que alguma coisa aconteceu. Não sei se é ressentir-se da queda e por isso os quilómetros pesaram. É importante dizer que foi uma etapa com 220 quilómetros. Sim. Não sei se é isso, não sei se é alguma gripe ou coisa semelhante. Concordo contigo que ele já vinha a apresentar-se de uma forma diferente, algo estranha, ou pelo menos não o comportamento habitual mais agressivo que ele costuma ter. Mas também não o consigo colocar fora, porque se foi só um dia mau, e ele tem direito a tê-lo, e já teve outras vezes na carreira, e se nós perspectivarmos que o Del Toro pode afundar-se e ter um dia em que perde 20 minutos, ele está a 2,27 da Ayuso. Exatamente. 2,27 da Ayuso e está a menos para Carapaz. Está na corrida. Está na corrida. Tendo em conta a montanha que há, ele está na corrida. Eu acho que em relação àquilo que tu disseste, de fiabilidade, há um homem que eu acho que dá a fiabilidade quando está como está agora, que é Carapaz. Porque Carapaz tem estas duas versões. Ou não está, e está muito depois bem está um dia para ganhar etapas, ganha 3 etapas na Vuelta e etc. E ganha a camisola da montanha. Às vezes faz isso e continua a ser sempre muito bom treinador, ou está para a geral. E está para a geral, sim, também já houve vezes em que não, apesar de estar para a geral, não fez pódio. Mas quando arrebentou não foi na última semana. Nós já ouvimos muitas vezes estar fora da corrida, sim, mas na primeira semana perdi 20 minutos. Agora, chegar à última semana na discussão e abrir para o lado... Sem dúvida. Ele está como não o víamos há muito tempo. Então, pegando exatamente por isso, eu acho que a dupla Bernal-Carapaz acaba por tem sido quem mais tem dinamizado a corrida. O Bernal se calhar já tocou e já pôs a Ineos a trabalhar umas 6, 7 vezes e ainda nunca ganhou tempo. Mas a gente está no sofá e aproveita isso. É serviço público. Exatamente. Podem surpreender este pessoal todo, esta dupla old school, os dois homens que já venceram grandes voltas. Vou responder porque é que há pouco disse inacreditável. Eu acho inacreditável que o Bernal seja um candidato. Eu acho inacreditável que ele seja ciclista, quase, depois do que aconteceu. Está bem, claro, mas isso ainda bem que é. Agora, a questão é, são 4 minutos para Del Toro. Sim, 3 e 40, 38. Pronto, eu até achava que era mais, mas são 3,38 para Del Toro e Bernal, apesar de, eu acho que está bem, tem animado, isso é tudo certo, e ter metido muitas vezes a equipa a funcionar, nunca foi capaz de capitalizar. Isso. E isso significa que ele está bem em, parece-me, curtos períodos de tempo, e eu acho que ele vai sofrer na terceira semana. Okay. Mas se nós olhássemos para aquilo que era o Bernal que nós conhecíamos, em relação às expectativas, tudo certo. Primeiro está muito melhor, sim, mas não era por aí que eu ia. Era o melhor Bernal, se tu olhasses para ele em 2021, era nestes dias, não era no que já passou, não é? Não, sem dúvida. Ou seja, era nas altíssimas montanhas. Sim, sem dúvida. Sim. E é isso que me dá alguma esperança. Mas eu percebo o que eu estás acho a dizer, que se ele tivesse com o mesmo tempo de Carapaz era um candidato, assim não me parece que seja, mas vamos ver, posso-me surpreender e ele pode estar a um nível muito superior do que aquilo que eu estou a achar. Quanto a Carapaz, acho que já respondi, provavelmente, se a linha A for o Del Toro não aguenta, porque nunca enfrentou nada desta dimensão, eu acho que o maior candidato à geral é o Carapaz. Sim, se não aguentar é por ataques do Carapaz. Tendo em conta que o Ayuso não parece, e isto é preciso ter uma salvaguarda grande, não parece estar muito bem, e o facto de ter levado 3 pontos no joelho, também identificam isso. Mas Carapaz está em todos os terrenos, agressivo, está com fome. Sempre bem posicionado. Sempre bem posicionado. Também tem, como estamos aqui a ver, já venceu uma etapa e isso também dá-te sempre uma à vontade diferente. E a EF também já ganhou com Asgreen. Ou seja, a equipa basicamente
o que vier agora é bónus e pode ser efetivamente um homem que já estava um bocadinho descartado destas grandes corridas, mas aparentemente ainda pode estar na luta. Concordas com o Rogério? Sim, concordo plenamente. Ele é daqueles ciclistas que quando não está na luta, ele faz aqueles etapas Ele arranja sempre malucas. maneira de ser estrela. Há dias que ele ataca a 80 km da meta, 70 km da meta, 60 km, para tentar conquistar uma etapa. Ele estando nesta forma e ele lutando pela geral, não estando neste momento no top 3, ele vai tentar entrar. Ele, para entrar neste momento, ele tem que ganhar tempo. E não podemos descartar que ele vai atacar de longe a corrida para ganhar este tempo. Ele consegue. Ele, quando ganha o giro, ele faz isso. Eu acho que sim. Eu continuo a achar difícil ele ganhar o giro na medida em que a equipa dele é curta. É curta, não é? Ou Se a seja, Pedra não chega. Cepeda, Steinhauser e Rafferty não chegam, acho eu. Mas eu acho que há uma coisa engraçada, que é ao mesmo tempo que eu acho que ele pode fazer isso que o Rogério está a dizer, que é surpreender. Ele é louco para isso, vai mais cedo, isso pode colocar problemas ao Emirates, sobretudo se o Ayuso não se apresentar bem. Por outro lado, ele vai ter de lidar com uma Emirates que tem um bloco forte, que vai querer controlar, que no limite pode jogar inversamente e lança o Adam Yates ou o McNulty e alguém vai ter de perseguir. Portanto, a equipa, eu acho que lhe vai fazer falta. Por outro lado, há tanta montanha e tão dura que no limite isto pode ser depois cada um por si. E aí o Carapaz tem estado bem. Tem estado bem e à semelhança do Bernal é um ciclista que gosta deste perfil da última semana e gostei do teu apontamento de mostrares a tua posição, que cada Yates ainda não está fora da luta pela vitória na volta. Não, claro que está. Mas não deixa de ser um homem que não lhe pode dar 10 minutos, não é? Quer dizer, Mas pode atacar da mesma maneira e ganhar os seus minutos e entrar pela luta. Mas nesta fase, com problemas entre Del Toro e Ayuso, devido deixem o Adam fazer mais uma brincadeira. Não, mas com mais uma confusão. Não, o Yates era tipo, eu estou farto dos miúdos. Não param de estar a discutir um com o outro. A discutir 2 segundos, 4 segundos. Vou atacar, vou-me embora. E depois eles dizem, não quer mais correr com ele. Eu vou correr com o Pogacar. Pronto. Porque ao menos eu para o Pogacar sei que tenho que trabalhar. E depois ele ganha. Mas é. Não andamos cá nestas confusões. Rogério, há mais nomes na luta? Derek G. Eu acho que é a Derek definição de menos a mais. De menos a mais, literalmente desde a primeira etapa de menos, agora há mais. Eu acho que é um daqueles que pode... O problema dele talvez seja a alta montanha, talvez, não sei, ele apareceu em 2023, ninguém o conhecia de lado nenhum e está onde está agora. Só que eu acho que é daqueles que pode acompanhar o Carapaz nesses ataques loucos. Acho que naquela cabeça vive ali... Não sei o que ele é capaz de atacar de longe e ir, e vimos isso no giro nos Alpes. Agora, antes vimos... Eu tenho algum receio que ele seja o tipo de ciclista que vai olhar e pensar, estou no top 5. Não estou mal. Não acho. Achas que não? Acho que não. E tu, Branco, mais algum nome para a conversa? Nós estamos a ignorar até agora um dos teus ciclistas favoritos, que Simon Yates está em segundo lugar. Conta, não conta? É um dos meus favoritos também. Está bem, é verdade. Então podemos começar com o Rogério. Ele está em segundo lugar, mas eu não consigo colocar no lugar onde ele está. Ele tem chovido e ele passa nos pingos da chuva todos. Eles atacam, ele não ataca, mas ele está lá. As quedas são dele, da posição dele para trás. Simon Yates para trás, exatamente. Está o Simon Yates, o gajo traz cá, ele não. É uma coisa... Ele está ali. Neste momento, ele está a existir. Mas com qualidade. Está em segundo lugar, mas está a existir para o giro neste momento. Hoje atacou. Aquilo era plano, tentou atacar, foi logo apanhado 10 metros à frente, mas tentou atacar, ele deu ares da sua graça, mas acho que vai perder tempo. Infelizmente para mim vai perder tempo, mas não consigo colocar no top 3. Mais algum nome, Branco? Olha, acho que fechamos por aqui, parece-me. Não achas que Damiano Caruso pode fazer um raid? Do 6º lugar à vitória. Eu por acaso acabei de reparar que ele estava à frente do Tibério, nem sabia. É por segundos, foi por causa de ontem. Está a trabalhar para o Tibério. Pois está, e está farto de trabalhar para o Tibério. E está a fazer uma boa prova, diga-se. O Damiano Caruso na sua época de despedida. Ele é muito bom a trabalhar para os outros. Já quando foi na altura, no ano do Bernal, ele não era o líder. Sim. E quando agarrou, fez segundo no giro. Perguntar-vos aqui para fechar, nós focámos-nos muito até agora na classificação geral, mas podemos começar pelo Rogério. Outros destaques, algumas surpresas, desilusões que tenhas sentido ao longo deste giro até agora? Até agora, o giro, a organização do giro em si, foi o que falámos no início e preveu-se, tirando as quedas, a emoção tinha sido quase zero. Tivemos hoje uma etapa até emocionante, as quedas com alguns ataques. As quedas e Ineos, exatamente. Muito estranho que pareça, a Ineos é que tem alegrado a prova. Talvez o Tibério, apesar de ter caído,
apesar de ter caído e perdido o seu tempo, eu acho que ainda vai fechar o top 3. Por Ok. isso, acho que ainda vai recuperar o seu tempo. Acho que vai dar uma alegria aos italianos e talvez seja ele a ganhar a etapa. Talvez. Que ainda nenhum italiano ganhou uma etapa e acho que nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu na história. Desilusões é o Roglic. O que aconteceu hoje, principalmente. É estranho e não é de Roglic. Podia dizer o Gaudu, mas... E é bem, o Gaudu está tão mal. Mas Ele partiu a mão, meu. Acho que ele partiu a mão. Então vá para casa. Epá, e fica- Não sei o que ela não está a fazer. Não sejas assim. Não lhe fica mal, vai que para ele a foi fuga fazer aqui para hoje? trabalhar, não sei o quê, pum, já está de 10 minutos do nada. Epá, ele é um ciclista mais do que aquilo, não é? E aquele carrapito, eu acho que é deselegante ele andar a fazer esta prova desta forma. Ele tem tanto estilo e depois anda-se a arrastar para a estrada. Epá, Henrique, isto agora foi... Vou beber aqui um... Tem que honrar o carrapito. Eu ainda estou mais irritado com o Gaudu, ainda estou com outro ciclista, mas eu já falo dele. É a tua vez agora. A minha vez de quê? Então vais-me bater. Eu estou a perceber, Dizes desculpa. os teus destaques ou Ah, surpresas, os ou meus sacos, eu não desilusões, sei sim, quê. exato. Aham. Olha, eu acho que o Derul foi uma surpresa grande nesta segunda Certo. semana. E acho que ele teve culpa. Já tinha ganho à tarde, não é? Isso foi nas mesmas condições. Não, eu estou a dizer... a vitória no contrarrelógio Sim. foi... já tinha ganho à tarde. Sim, exato. Desculpa. Opa, eu acho que é muito surpreendente. Eu não o colocava como um dos 3 favoritos e é... Pronto, depois é um contrarrelógio algo atípico, a meteorologia não ajudou, etc. Mas ele ganha a primeira vez numa grande volta e ganha a primeira vez na carreira, além de o título de campeão nacional de contrarrelógio neerlandês. Deixa-me só dizer, porque acho que me interpretaste mal. O que eu estava a dizer era, este contrarrelógio, quando nós olhamos para esta vitória, vamos sempre ter a ideia do asterisco meteorológico. Daqui a nada já não te lembras. Certo, mas o meu ponto é, ele ganhou ao Tarling nas mesmas condições. Sim, Ou seja, sim, ele claro. bateu o principal favorito Sem dúvida. quando o terreno estava igual para os dois. Sem dúvida. Ele E ganhou nada garante, se me perguntassem antes da etapa, nada garante que Roglic ou Ayuso iam bater Tarling, não é? Acho que não. Eu até acho que não. Pronto, depois se calhar só recuperar aquele momento do quilómetro Red Bull em Vicenza, em que Del Toro para Ayuso passar, acho que é um destaque interessante da segunda semana. E depois se calhar falar de alguns nomes que têm passado under the radar, digamos assim, que são mais gregários, nomeadamente Pellizzari, que eu acho que está a fazer um giro inacreditável, sempre ao lado de Roglic. Nem se vê. Se não fosse ele, Roglic estaria numa posição ainda pior. Nós já Isto é- falámos aqui semana passada que a Red Bull está a correr com o líder errado. Exatamente. Free Sim. Pellizzari, seguramente. Acho que é um corredor importante. E depois, claro, Eduardo Plancard, que eu acho que está a fazer... Isto não é brincadeira. Eu acho que ele está a fazer um giro muito bom em prol de Caden Groves, que depois também tem as suas oportunidades, não são assim tantas, e tem dado boa conta de si. Afonso Eulálio também, a um nível que eu acho bastante interessante. Ainda Tiberi, na entrevista depois da queda, ao início da etapa 15, dá uma palavra ao Afonso. É a primeira grande volta de um corredor que vem de correr em Portugal. Nós sabemos a diferença aqui em questão e de facto parece-me muito bom sinal aquilo que o Afonso está a fazer. Sem dúvida, está a superar as minhas expectativas. Uma coisa, falaste no Caden Groves. O que é que tu achas, ou o que é que vocês acham, do que ele está a fazer? Isto é, ele não vai aos sprints intermédios, ele manda alguém ir. Alguém não, é o Paul Wright, que É o está a Paul fazer um Wright giro vai. fantástico Exatamente, mas em sprints intermédios. não se percebe. Parece ele tem que ir para a Barniani, que ele é que gosta de andar só a fazer Alpecin, aquilo às sprints vezes também Aquilo tem os é um seus- bocado estranho, porque se o Caden Groves não está a lutar pelos pontos, porque é que o outro vai lá roubar pontos? Eu acho que é uma coisa mais simples do que isso. O Paul Wright é um prospect para o futuro. Então não só a deixar-se sprintar. Não tem nada a ver com o Groves. Estou a falar sério. Tá bem, ok. Então não só a deixar-se sprintar. Para ele se divertir. O Groves não faz sentido nenhum. Não tem nada a ver com o Groves. O Groves não quer, pode ser. Pode ser, eu acho que é um bocado. Então, mas deixa-me só tentar perceber. E se calhar mais vale ele estar numa grande volta para perceber como é que é e ter a oportunidade de fazer estes sprints do que ir a provas secundárias. Pois, está bem. Isso depois E é outra sprintar por discussão. ele, Sim, para isso ganhar. já é outra discussão. Se calhar fazia mais sentido estar noutro sítio. Mas se calhar eles também acharam que ele podia ser uma mais-valia para o comboio do Caden Groves, que não tem sido. Mas em teoria poderia ser. Questões. Questões. Temos que entrevistar o diretor desportivo. Já tinha falado, não é? Do Aular a semana passada. Pronto, Certo, mas ao largo, máquina, mas somou máquina. mais um ou dois top 5 esta semana. Mais um destaque que eu queria dar pela negativa é o que é que o Pidcock vai fazer? Giro, pá. É que é assim, ou fazes, ou não fazes. Agora, aquele meio do vou tentar fazer top 15, mas tu és o Pierre Latour.
Porquê que tu vais sempre chegar no E o Latour é bom, meu. Opa, não é? Está cá assim meio. Lá Nos, tiramos nos sprints dos dias dele. Não consegue bater Matos, Yeah. porque Matos no terreno não tem estado dúvida nenhuma. No único dia que pôs a equipa claramente a trabalhar, faz 18º. Yeah. No dia que Del Toro faz terceiro, quando Sim, ganha, sim, sim, quando sim. ganha o Matos. Tem Continua. Vicenza, sim. Hoje está com Roglic, ou seja, volta a estar para trás. Amigo, senta-te, encosta 10 minutos à espera e vais para as fugas ganhar etapas. Ele anda nisto há 3 ou 4 anos. A ideia de sair da Ineos deu a sensação de que era agora vou free Pidcock, vou fazer o que eu quero. Vem à volta à Itália. Está em 12º ou 13º, está a 5 ou 6 minutos, nem tem liberdade para ir para as fugas, nem luta por etapas. Não subiu hoje. Não, perdeu, ele chega com Roglic. Ah, está bem. Ele é um caso estranho. Olha, uma das etapas que eu dava para ele ganhar era a 2. Ele é um ciclista fuga, em cheio de fuga, star claro. power, mas para isso precisa de ter destaque, ele não aparece a corrida inteira. Epá, é uma cena assim. Pronto, era É este que eu muito estava mais estranho. irritado ainda do que o Godu, porque tinha mais expectativas. Eu com o Godu também não tenho assim tantas Pois, expectativas. claro. Ele está em 16º, a 5,5, que é a pior posição possível para tu estar. Estás a ver depois da etapa 15? Sim, estou a ver depois de hoje. Aí é bem. É a pior posição existente para tu estar. Que é, nem te deixam bem ir, mas também meio que não podes ficar. E meio que se ele tivesse perdido 20 minutos no primeiro dia, se calhar já tinha ganho 2 etapas. Pois. E assim anda aqui nisto. Bem, antevisão da terceira semana. Branco, diz-nos o que é as montanhas que vamos ter pela frente, Pá, e não são poucas. É uma loucura. Já na terça-feira, amanhã... Começa logo a festa. Epá, é mesmo duro. São 4.900 de acumulado positivo. 3 primeiras categorias duríssimas. Candriai, Santa Bárbara e São Valentino. Chegada em alto, portanto não há cá estas coisas de Monte Grapas a meio da etapa. Não, Sim. acaba em alto e pronto. E é logo uma loucura. A etapa a seguir... voltas a ter estas coisas das grandes subidas a meio das etapas, um bocado como o nosso logo do False Plan, estás a ver? A chegar é ali, mas no entanto, E ali, pronto. Mas o nosso ciclista está sempre a subir, coitado. É, Ele está verdade. preso num loop eterno. Vou sair da frente para se ver. Está num loop eterno e nunca chega a descer. Opa, não desce, porque é para cima. É sempre percebes? a subir, não é? É falso plano? Exatamente. Mortirolo, que é uma subida também mítica do Giro e muito, muito dura, são 13 km a 8% ou coisa parecida. Mas pronto, o topo está quase a 50 km da meta ou coisa parecida. Sendo que depois tens um terreno ondulado, meio a subir, que é péssimo para quem se quer Acho destacar. que a etapa 17 vai muito depender do que vai acontecer na 16, e eu acho que na 16 vão haver diferenças muito consideráveis, e a 17 pode ficar ali a meio caminho entre oportunidade para aqueles corredores que perderam e vão tentar, ou então Mortirolo e depois descida a gás. Pois. É destas que o Carapaz gosta, porque não acaba em alto. Ele sabe que no fim, pelo menos a subir, ele não perde. No máximo é apanhado e vai com eles. Eu tenho medo de ciclistas como o Carapaz, se a UAE correr friamente, a UAE consegue meter lá 4 para o perseguir. Pois. Sem grande dificuldade, a UAE é de tal forma forte. E o Tour na frente. 4 quando não são... Sim, o Touro está sempre na frente. O Touro responde a toda a gente, por isso está sempre tranquilo. Mas desculpa, continua, Branco. Então, a etapa 18 talvez a possibilidade de um sprint ou de uma fuga, sim. porque tem ali umas montanhas no início. Vamos ver, também depende das forças dos sprinters nessa altura e das suas equipas. E a etapa 19 é uma loucura, que é provavelmente a etapa rainha, sendo que no dia a seguir temos o que temos, mas... portanto, Col de Tsecore, Col de San Pantaleon e Col de Joux, 3 primeiras categorias Todas também iguais, duríssimas. no fundo. 4.950 metros de acumulado É muito duro. é surreal. É E que isto é o começa- tipo de dia onde tu perdes 20 minutos sem grande E problema. começa quase a subir numa terceira categoria. Sim. Vai ser sempre a abrir. E são só 160 km ainda por cima, sempre a subir. Tirando os primeiros estas 50, que é são sempre a boas. subir e a descer. Etapa 20. Sim, porque dia 19, foi duro e tal, não sei o quê. Etapa E o que é que 20. se passa no dia Tens 20? o Col da La Finestra, que são mais de 2.000 metros de altitude, mais de 18 km a mais de 9%. Uma das subidas mais duras. É uma loucura. E os últimos quilómetros são em terra batida. Em terra batida. Que Não, é os últimos uma 4 loucura. km. É que só o Finestra serve para o Simon Yates ficar fora do top 20. Estão a perceber? Do top 20 se calhar estou a exagerar, mas Não sei se estás assim tanto. é uma loucura de subida. O top 20, é a o top 20 subida aí já vai onde- estar tipo a 20 e tal minutos. É a subida, ou pelo menos no dia em que o Chris Froome faz aquela loucura de ir buscar o Giro 2018,
havia cola da finestra, Simon Yates perdeu 150 minutos. Não estou a dizer que isto vai acontecer, até porque o Froome em princípio não faz isto. Mas pronto, temos esta etapa 20 que há de ser a decisão na etapa 21, último dia, 1 de junho, chegada a Roma, Dia de consagração. dia de jantar falso plano e que nós vamos todos juntos ver a corrida. É preciso dar essa nota. Não. É sim, senhora. Não. Tu não vens, Branco? É dia 31, é? É, 31, sábado. Mas dia 1 é a etapa 21. Então, mas nós vamos ver a 31. Ele estava a falar na do Eu estava Finestra. a falar já de Roma. Está bem, eu estava a falar da Finestra. Isso é o Desculpa, espírito. fiquei Etapa focado de na parte- consagração. Até porque eu queria ainda falar de uma coisa da Finestra. Então fala. Que era, nós temos uma das grandes dúvidas é se Del Toro passará ou não aqui, ou como é que aguenta as altas montanhas e o acumular da terceira semana. E eu queria dar o fun fact que é, Del Toro apareceu como vencedor do Tour de l'Avenir 2023 e a grande estrela nova, não foi o vencedor da Avenida 24, mas deu um show aqui e é o recordista desta prova, desta subida, batendo exatamente a passagem de Chris Froome em 2018. 18. Sim. Pronto, Pablo e depois- Torres. Exatamente, Pablo Torres. E depois a etapa de consagração. De consagração, chegada a Roma, sprint. E há, pelos vistos, jantar falso plano. Eu vou. Mas é no sábado, é no dia no do sábado, sábado. no dia de Ele estava a finestra. pensar, Eu acho no domingo eu não vou. Não, no domingo não vou lá nenhum. Em relação a... Tens que vir aqui. Alguém tem que vir aqui. Falamos disso. Exato. Não. Já está resolvido. Aqui está às vezes... Bom, o que eu queria dizer é... Quando chegar o Finestre, tu já vais ter uma ideia do nível de Del Toro, portanto isso já não vai ser uma questão, acho eu. Acho eu. Se ele chegar aqui ainda de rosa, não é que não possa arrebentar à mesma, mas já deu provas de que a alta montanha não o assusta assim tanto. Estamos mesmo aqui a fechar o episódio. Eu queria-vos pedir, bem em jeito, o falso plano, um hot take a cada um. Podemos começar com o Rogério? Aí já falei do Simon Yates, não vou falar outra vez. Derek G. Roglic ainda acaba top 3. Roglic ainda acaba no top 3. Está em décimo. Branco. Então, o meu take é simples, é que Eduardo Plancart vai vencer a etapa 18, especificamente... Ele quando fixa em alguém. Plancart é um dos grandes, é um corredor que merece o nosso amor. Sim. Plancart, e digo mais, ganha a etapa 18 a lançar o Groves e o Groves não consegue alcançá-lo. Não tem pernas. Sim, não tem pernas para ele. Portanto, o Coi também tão desapareceu. bom. Está à espera do Van Aert. O Coi já desistiu Ok. e é portanto, o Plancart ganha, Groves segundo, terceiro, o Plowright. O Plowright. Eu ia dizer... nós não falámos das camisolas porque basicamente estão as duas decididas. A Chiclamino vai para Mats Pedersen. Vamos ver. Não, essa vai de certeza. Montanha para Fortunato, vamos Se eu não ver. cair. Certo. Por causa da questão da classificação geral, porque há tanta, pode haver tanta discussão, mas eu montanha acho que é, basta- eu acho O que é Carapaz difícil. começa a sair 80 km todos os dias, vamos ver. O Fortunato, por exemplo, se não vai na fuga na terça-feira, perde logo um... Sim, mas ele tem estado sólido e vai ter a equipa também ao seu redor nessa tentativa. O meu hot take, que já tinha denunciado, é Isaac Del Toro não faz top 10 neste Giro de Itália. Top 10 é muito E grande. cá estaremos para a semana. Mas a é um falar hot take que eu sobre acho isto. interessante, devo dizer. E que não é assim Não tão parece- improvável. eu aceito. Parece uma Eu loucura, aceito. dado o que estamos a ver a corrida. Basta uma etapa perder 10 minutos e está fora do top 10. Exatamente. Yeah. E eu acho que isso não é assim tão impossível. E aquilo que nós vimos de Del Toro até agora é a confirmação de que ele é um ciclista inacreditável, mas na alta montanha ainda não deu provas porque não teve a oportunidade de. Sendo que ele, no Tour de l'Avenir, por exemplo, foi no Col de la Loze, que ele sentencia o Tour de l'Avenir. Não estou a dizer mais nada. Não é onde ele sentencia. No Col de la Loze ele ganha e... Entra na corrida porque ele tinha perdido muito tempo no porque ele contrarrelógio tinha coletivo. ele Por bate isso- o Richitel aí Exato. e aproxima-se da liderança. Ou seja, quem passa bem no Col de la Loze normalmente também não tem grandes problemas com montanhas, mas isto é outra fruta. Outros níveis. Pódio final. Branco. Então, o meu pódio final é... eu tinha um escrito antes da etapa de hoje. Portanto, eu vou- Já não se Pode ser o aplica. Rogério primeiro? Pode ser, Rogério. Obrigado. Toma a bola. Não por esta ordem, mas G, Toro e Ayuso. O G ganha. Não por esta ordem. Então e agora vais meter a ordem? Não me ter ordem na casa. Fica só assim. é só assim. Que anda balda. Ok. Não, mas pode ser o G a ganhar. Pode ser o G a ganhar. Estou com Isto confiança. é que é um outro take a sério. Estou com O G confiança. ganha, isto é que é um outro take como deve Estou ser. com confiança. Então, eu ponho em primeiro Richard Carapaz. Pois. Em segundo, Egan Bernal. E em terceiro, Juan Ayuso. Olha, sabes porque é que é isto? Desculpa, sabes porque é que é isto? Bernal não ganha, ele não escreve. Não, mas o Bernal ganha uma etapa. O Bernal ganha uma etapa. Então pronto. Isso Bernal pode ganha uma ganhar, etapa. isso eu também acho que pode ganhar. Eu vou colocar Ayuso
A vencer? a vencer, Del Toro em segundo, Isso era tão giro. Carapaz em terceiro. Ok. E em relação ao giro, estamos Del Toro conversados. fora do top 10. Vou-vos pedir agora de forma muito sumária para falarmos só, Rogério, do que se passou na Burgos Feminina. 1 minuto. 1 minuto. Então tivemos 4 etapas, supostamente 2 ao sprint, uma de montanha e um contra-relógio. A primeira etapa deu sprint realmente. Não foi para quem eu esperava, que eu esperava uma Kopecky, uma Longborini ao sprint mais para punch. Deu para Lorena Vives, cada vez a subir melhor, cada vez a correr melhor. A segunda etapa esperava-se um sprint, que houve uma queda a 30 km da meta, Kopecky fica para trás, SD ficou toda para trás, só com a Lorena Vives na frente. Ali a 8 km do fim, mais ou menos, tivemos um topo e que a Longborini puxa bastante para partir o grupo. Não consegue, apenas fraciona em pequenos grupos. A Reusser no topo escapa com a Yara, não é que a Yara Castellana, como é que ela se chama? Bjorn Dallotestad. Pronto, esta mesmo, da Uno X, e que lindo esse nome. E não é assim que se diz. Mas é a confiança, mas tu disseste que a confiança toda. Utestad. Ok. Se fores norueguês, muito é assim que se diferente. diz. E ela acaba por bater a Reusser no sprint final, com a Lorena Vives a fechar terceiro lugar. Na montanha ontem houve um recital pleno de Marlene Reusser, uma contra-relogista que neste momento é das melhores a subir. Já tinha feito segundo na Vuelta? Já tinha feito segundo na Vuelta, só a ritmo partiu aquele pelotão todo, com a Yara Castellana a fazer segundo e a Longborini a fechar terceiro lugar na etapa. Hoje, no contra-relógio, tivemos a vitória novamente clara da Marlene Reusser, a consagrar-se campeã, vencedora da prova. Ainda tivemos a fazer segundo lugar Juliette Labuse e terceiro lugar Longborini, confirmou o seu segundo lugar na geral, com a Yara Castellana a descer para terceiro lugar. Kopecky em modo Pitcock, nem deixa de ser. Branco, em 30 segundos. Em 30 segundos é difícil. O que posso tentar resumir é que Kopecky fez toda uma preparação para atacar o Tour, para vencer Demi Vollering. Eu acho que posso dizer hoje que isso não vai acontecer. Pode subir de nível até lá, mas no fundo é pensar que foi uma tentativa. Eu posso estar a antecipar muito em excesso, porque Kopecky é uma corredora incrível, mas eu acho que o que vai acabar por se verificar é que a SD Works ficou sem a Vollering, que era a sua carta para a geral, e agora com Kopecky tenta que ela seja, mas ela não é, e para o próximo ano vai voltar a ganhar peso, vai voltar a atacar as clássicas, porque isto não é a Kopecky no seu estado natural, e eu não deixo de elogiar que se tente fazer algo diferente, mas eu acho que isto não vai resultar. E da maneira que estão a tratar a Vives, acho que vão fazer o mesmo e vão se arrepender para o ano. Tenho dito! E assim fecha mais um episódio do videocast Falso Plano. Voltamos a encontrar-nos para a semana. Muito obrigado por terem estado desse lado. Até lá. Um abraço.